Módulo 17, página 2, Filosofia da Linguagem, tópico 1. Nós começamos o nosso tópico com uma pergunta: o que é linguagem? Então, linguagem é a capacidade humana de se comunicar entre dois ou mais indivíduos. Em outras palavras, é a capacidade de se fazer entender num diálogo e de entender o outro que também fala conosco. No primeiro parágrafo aqui da apostila, acompanhe comigo. Linguagem é todo o conjunto alternativo que serve de comunicação entre dois ou mais indivíduos. É importante aqui não confundir linguagem com idioma. O idioma nada mais é do que um instrumento da linguagem. Ou seja, não importa em que idioma você esteja falando, né? A linguagem é a capacidade de se comunicar entre dois ou mais indivíduos, se fazendo entender e entendendo também. Sem a linguagem, toda a comunicação inteligível seria impossível. Com base, então, nisso, de que sem a linguagem, todo e qualquer processo de comunicação seria impossível, nós vamos aqui, como sugere a apostila, dividir a linguagem em dois termos. Então, o primeiro seria a linguagem natural. A linguagem natural é essa linguagem desenvolvida pelos indivíduos através do processo histórico, essa capacidade de ir se comunicando, conversando um com os outros, colocando as ideias e chegando a um objetivo comum através de uma ajuda mútua. Como, por exemplo, construir uma casa, explanar uma ideia, pedir ajuda, entre outros. Ainda na página 2, temos aqui um saiba mais, que é uma curiosidade, né? Quais as línguas mais faladas no mundo, línguas em extinção, países com mais e menos línguas. Eu vou deixar os dois tópicos para vocês lerem e vou só falar aqui do primeiro. Então, a língua mais falada no planeta hoje é o mandarim. A segunda é o hindi, que é falado na Índia. A terceira língua mais falada no mundo hoje é o espanhol. O quarto lugar, então, fica com a língua inglesa e nós, língua portuguesa, está hoje em sétimo lugar. Como a quinta, temos dois países, né? Antes, que são os mais falados. Um deles é o russo e a outra eu não me lembro, vocês vão ter que pesquisar aí, quem quiser, tiver curiosidade. E vou deixar o Você Sabia para que vocês estejam lendo depois e aumentando aí o conhecimento de vocês. Dentro, então, dessa linguagem natural, tem-se outro tópico que é a linguagem artificial, também criada pelo homem. O que é a linguagem artificial? Foi a linguagem desenvolvida dentro das áreas tecnológicas de informática, linguagem de JavaScript, linguagem de software, entre outras linguagens dentro do mundo da informática que só é compreendidas pelos analistas. É também reconhecida como linguagem artificial a língua brasileira de sinais. A língua brasileira de sinais é uma forma de linguagem, né, pelo movimento e posição das mãos e dos dedos, que facilita o desenvolvimento, a alfabetização de pessoas com deficiência auditiva. Então, além da linguagem natural, da linguagem artificial, nós temos também a linguagem secundária, que não é nem a natural e nem a artificial. Dentro da linguagem secundária estão a linguagem artística, a linguagem do mito e a linguagem religiosa. A linguagem artística, ela tem sido, através dos tempos, um instrumento muito usado para passar mensagens universais. Então, ela também está dentro da política, da economia. Uma das características da linguagem artística é que ela é subjetiva, fantasiosa e também apela para as emoções. A linguagem artística, ela pode ser reconhecida numa música, numa poesia, numa escultura, num quadro, num outdoor, entre outros. A linguagem do mito é uma linguagem muito antiga, é uma linguagem simbólica e pedagógica para explicar alguma coisa a uma pessoa ou a um grupo de pessoas.
Muitos estudiosos da linguagem, linguistas, afirmam que os mitos apresentam importantes lições para a nossa vida real. Apesar de seu caráter subjetivo, segundo eles, foi através da experiência do mito que deu origem à linguagem simbólica tão utilizada atualmente. E a linguagem religiosa. A linguagem religiosa, ela tem se mostrado aí através dos tempos como um grande instrumento de comunicação, muito poderoso, mas também tem se mostrado um instrumento de manipulação, sendo utilizada por indivíduos, por grupos sociais diversos e fazendo com que isso se torne um tanto perigoso. Por quê? Porque algumas pessoas usam a linguagem religiosa para manipular fiéis, né? Para manipular um grupo de pessoas. O importante aqui a saber na linguagem religiosa é que quando a gente lê um livro sagrado, como por exemplo a Bíblia, ela tem dois tipos de linguagem. Temos a linguagem literal, que vocês sabem que é aquilo que realmente aconteceu, né? Literal, a verdade como ela é, e simbólica, que é quando se quer dizer ou ensinar alguma coisa através de uma parábola, através de um texto, através de uma linguagem que alcance o ouvinte através de símbolos, através de parábolas. Outra coisa interessante dentro dos livros sagrados é que existem muitos gêneros, assim como nós temos os nossos gêneros na nossa linguagem, a Bíblia também, os livros sagrados, eles possuem várias linguagens literárias. Na Bíblia, por exemplo, nós temos a linguagem poética, a linguagem narrativa, a linguagem jurídica, a profética, a sapiencial, entre outras. A sapiencial é a linguagem de sabedoria que a gente encontra nos livros de Salmos, nos livros de Provérbios, no livro de Cantares. A linguagem poética também está presente no livro de Cantares, no livro de Salmos, além de ser palavras de sabedoria, são textos escritos, né, de uma forma poética. Outra coisa interessante que vale a pena ressaltar aqui na linguagem religiosa, que a linguagem religiosa, ela chega para a pessoa que está ouvindo através dos ouvidos e dos olhos da fé. Para que a linguagem religiosa tenha sentido, é necessário que a pessoa creia naquilo em que está lendo, ouvindo, ou ouvindo de um preletor. E a linguagem religiosa, alguns linguistas estudam e observam que ela realmente tem um poder de transformação no indivíduo que a estuda, no indivíduo que se interessa por ela. Então, há muitas pessoas que tinham um comportamento e que a partir do momento que começaram a se interessar pela linguagem religiosa, e aqui estou me referindo à Bíblia, né, que é o livro religioso dos brasileiros, porque nós somos uma maioria cristã, existe uma transformação na vida da pessoa que se interessa em estudar, em conhecer o que diz as escrituras sagradas. Para que essa transformação aconteça, é preciso que a pessoa então tenha os olhos e os ouvidos da fé bem abertos para poder ter acesso a essa transformação. Ou seja, algumas pessoas podem ler um livro sagrado como qualquer um lê um livro ou uma revista. E há outras pessoas que, ao entrar em contato com o livro sagrado, pelos olhos da fé e ouvidos da fé, e que tem a sua vida transformada. Quem é religioso, quem é cristão, já deve ter tido a oportunidade de ouvir relatos, dos quais nós chamamos testemunhos, né, de pessoas que tiveram sua vida transformada através do poder de Deus. Como foi que a pessoa teve a vida transformada? Através da palavra, né, porque ela creu que era possível ter a sua vida transformada. Então, ela abriu esse espaço, né? E para isso é preciso ter fé. A palavra de Deus diz, né? E a fé vem por onde nasce a fé? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? O ouvir a palavra de Deus. Então, a linguagem religiosa tem o poder de transformar. Até mesmo o ambiente religioso, ele já transforma a pessoa, né? Não que ele transforme tal qual como a palavra, mas quando a gente entra dentro de um templo, quando a gente entra dentro de um espaço religioso, a gente já se eleva, a gente sente
alguma coisa diferente, né? Alguns se emocionam, alguns ficam temerosos, e há aqueles que têm os olhos e os ouvidos da fé fechados e que não sentem nada, é como entrar num teatro ou em qualquer outro ambiente. Então, a linguagem religiosa é uma linguagem misteriosa, mas é uma linguagem capaz de transformação. Ainda aqui na página 5, temos alguns teóricos, alguns pensadores que se dedicam a compreender essa capacidade humana de se comunicar através da linguagem. Então, nós temos aqui esse cidadão aqui, o Humboldt, né? É um nome bem complicado. Então, para esse pensador, o homem não inventou sinais arbitrariamente, assim de qualquer jeito, para satisfazer sua necessidade exterior. Segundo ele, o desenvolvimento humano nas múltiplas facetas da linguagem ao longo do tempo ocorreu pelo fato do homem constituir-se em um ser pensante. Ou seja, a linguagem qual temos hoje não se desenvolveu assim do nada. Foi a capacidade de raciocínio do homem que deu à linguagem esse poder, né? Que poder é esse? O poder de se fazer entender e entender. O outro pensador é o Ludwig Wittgenstein. Esse pensador, esse linguista, ele se dedicou ao estudo da linguagem religiosa. Então, Wittgenstein defende, né, nos seus textos, né, o contexto que determina o sentido de uma palavra ou mesmo de um enunciado. Então, Wittgenstein, ele estudou essa questão do contexto. Nós nunca devemos analisar um texto isoladamente. Por isso que ele estuda a linguagem religiosa. Eu não posso pegar um texto isolado e fazer dele um discurso ao meu bel prazer. Eu preciso ver o contexto que aquele texto está inserido, o que ele queria dizer naquela época e então trazer para a atualidade. Outra coisa que vale a pena trazer aqui desse pensador é que ele diz assim, que na linguagem religiosa, quando você não compreende alguma coisa, não cabe a você criticar. Permaneça então em silêncio. Se você não compreende, não critique. Permaneça em silêncio. No você fazer a leitura mais aprofundada, você vai perceber isso daí. Por que ele diz isso? Por uma questão de respeito à linguagem religiosa, como eu falei para vocês ali. Muitos linguistas que estudam a questão da linguagem religiosa já perceberam esse poder de transformação que a linguagem religiosa tem na vida dos indivíduos. Temos também aqui o Martin Heidegger, onde ele diz que linguagem é a morada do pensamento. Ou seja, o pensamento mora dentro da linguagem. O que eu quero dizer se forma no meu pensamento. Quando eu falo, o pensamento se torna realidade. Quando eu olho para alguma coisa e digo, nossa, que bonito, eu só penso. Mas quando eu falo, isso é bonito demais, então eu dei vida ao meu pensamento. Karl Popper, pai de algumas teorias que nós vamos estudar aí mais para frente, e ele dizia assim, que a linguagem é uma conjectura, por isso tudo que se diz é falível, provisório e constantemente sujeito à revisão. Ou seja, tudo que nós, como seres humanos, falamos, né, como indivíduos falamos, está sujeito à revisão. Ou seja, eu posso me enganar naquilo que eu falo. Por isso, nós temos que usar a nossa capacidade de raciocínio, de razão. Nem tudo, muitas vezes, porque vem escrito em um livro por um autor renomado, é a verdade. Ele pode estar equivocado. Muitas vezes ele pode ser o mais vendido, pode ser o best-seller, mas não significa que não deva passar por uma revisão e pelo crivo da razão. E por fim, o último, o Jacques Derrida. Derrida chama de logocentrismo toda a tendência de sistema de pensamentos identificados como não críticos, onde não há espaço nem necessidade do eterno e doloroso processo de construção e reconstrução. Seu olhar sobre a linguagem está embasado na crítica da metafísica de Platão. Ou seja, a linguagem escrita, diz ele, além de derivada, é singular, inesperada e essencial para o jogo constante de desconstrução e reconstrução dos sistemas ideais.
Então, segundo Derrida, é através da linguagem que o homem se desenvolve intelectualmente, né? Escreve, lê o que o outro escreveu, questiona, refuta, concorda e assim nós vamos crescendo em entendimento. Depois, aqui vem uma rápida explanação, depois vocês podem estar fazendo a leitura mais aprofundada. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. E agora nós vamos partir aqui para a página 7 e 8 para realizarmos essas atividades. Tanto agora a sua vez, como o de olho no vestibular, são questões objetivas, onde você precisa fazer uma leitura atenciosa para encontrar a resposta correta da pergunta que foi feita, certo? Então, encerramos aqui, vamos partir para as atividades e também abrir o espaço para dúvidas, perguntas ou mesmo para, se você quiser compartilhar ou agregar alguma coisa que você saiba a respeito desse assunto.